E aí, pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso cardiologista, o cardiologista aqui da Amparo, cardiologista e não é só cardiologista não, né, Gutierrez? Não, eu também sou especialista em clínica médica. Clínica médica. O que quer dizer isso, Gutierrez? O que faz um clínico médico, um especialista em clínica médica? Então, na formação médica tem o generalista, né, que é o médico que forma com 6 anos, né, de medicina, e depois existe a opção de ir para áreas clínicas ou para a área cirúrgica, que seria para a área do conhecimento médico geral, né, como especialidade, que são mais 2 anos, né, que você faz residência médica. Se você tem 2 caminhos principais, que seria, igual eu te falei, a formação da área clínica, que seria para doenças clínicas, e a formação de área cirúrgica, que seria o médico que opera, que faz mais cirurgias, entendeu? Da área clínica, a área clínica mãe é a clínica médica. Ela dá origem a todas as outras áreas. Por exemplo, da clínica médica vem a cardiologia, da clínica médica vem a pneumologia, a nefrologia, a neurologia, a psiquiatria. Que legal. Né? Então, são áreas do conhecimento. A clínica médica, ela é a medicina, é como se fosse a medicina interna americana, que você faz 2 anos aqui no Brasil, são 2 anos de residência médica, você presta uma prova, faz residência em clínica médica. Então, você roda em todas essas áreas do conhecimento, para você aprofundar um pouco mais em todas essas áreas e fazer investigação clínica, por exemplo, para diagnósticos mais raros, mais difíceis. É como se fosse a ideia que as pessoas têm, assim, não sei se daquele seriado do Dr. House. Todo mundo tem essa referência. Então, Dr. House é clássico. Então, uma referência interessante, porque ali funciona a ideia da clínica médica. Inclusive, a nossa formação é assim. Você interna pacientes para investigar diagnósticos difíceis, né? Diagnósticos que, às vezes, não foram feitos em primeiro momento. Doenças raras, ou diagnósticos que são mais complexos mesmo, que você vai demandar um tempo e exames para você chegar a uma conclusão. E é isso que a clínica médica faz. É bem interessante. Então, você é o cara que deu errado, não conseguiram resolver de outro jeito, passou em um, passou em outro, aí traz para você, no caso. A ideia da especialidade em clínica médica para quem exerce a clínica médica é exatamente isso. É uma área do conhecimento que você investiga de tudo um pouco. Você pode fazer investigação clínica igual eu te falei, não chegou a uma conclusão, ou o tratamento não está sendo eficaz na linha que está sendo tomada, você investiga e vê por que está sendo diferente, por que não está dando certo, ou se poderia ser um diagnóstico diferente, que a gente chama isso de diagnósticos diferenciais, que são outras possibilidades de diagnóstico e tratamento. É bem interessante. Para eu entender melhor, para o pessoal entender melhor também, você pode dar um exemplo de um caso que é diferente? Tem uma síndrome, por exemplo, eu fiz um diagnóstico uma vez, uma síndrome de Churg-Strauss, que a incidência é de 1 caso para 1 milhão. Caraca! Então, assim... Isso tudo? Você vê, é bem raro. Então, assim, aí quando a gente faz essa investigação e chega nessa conclusão, você vê, é um diagnóstico que seria muito difícil, porque não vai ter ninguém quase que vai ter essa experiência de já ter visto um caso desse. Então, a única forma de você saber chegar nesse diagnóstico é estudando, né? Então, você investiga até que você chegue a essa conclusão. Olha, existem sinais e sintomas clínicos e exames que estão encaminhando para essa doença rara. E existem muitas doenças raras. Esse caso em específico foi aqui em Iporá? Não. Esse foi um diagnóstico que nós fizemos em Minas Gerais, que é na faculdade que eu me formei. Certo. Mas em qualquer lugar tá suscetível a aparecer uma doença rara, né? Todo mundo está sujeito a ter alguma doença rara em algum momento da vida. E a característica da doença rara é isso mesmo. São sinais e sintomas muito diferentes do que é o habitual das doenças comuns. Doenças comuns, né? Infecções urinárias, pneumonias, né? Infecções virais, gerais, são o comum do nosso dia a dia. Mas quando aparece algo que chama atenção ou que
não se chega a uma conclusão, você vai em um especialista em determinada área e fala, não é da minha área. Vai em outra e fala, não é da minha área. Vai em outra, não consegui chegar em uma conclusão. Aí você pode procurar um especialista em clínica médica para ver se chega a uma conclusão e consiga chegar num diagnóstico para você, né? E é isso que o clínico faz, ele chega nesse diagnóstico, ele investiga exaustivamente até que ele tenha o diagnóstico, né? Já teve algum caso que não foi possível chegar num diagnóstico, ou se trouxe para o especialista? Exaustivamente, você chega em todos os diagnósticos, porque com as tecnologias que a gente tem hoje, né, a medicina não fica, até o momento, assim, sem resposta. Sem resposta. Uhum. Não tem porquê, porque no nível de desenvolvimento técnico e médico que chegamos, mesmo que a gente chegue ao diagnóstico de uma doença que não tem tratamento ou que não tem cura, mas a gente tem o nome mas desse o problema. papel ali vai ser descobrir o que está acontecendo. Falar, olha, é isso. E o caminho é esse. Na maioria das vezes, graças a Deus, né, tem tratamentos. Pode não ter cura, mas tem tratamento, tem alívio, né? O tratamento então, assim, é diferente, às vezes dá cura, né? Às vezes você vai estar tratando para conseguir conviver com aquilo. Sim, melhorar a qualidade de vida, controle de sintomas, controle de dor, viver bem. E saber o que está acontecendo, né? E saber a quem procurar. O especialista em clínica médica, às vezes, ele faz o diagnóstico, por exemplo, uma doença reumatológica. Essa síndrome de Churg-Strauss, ela entra na área das doenças reumatológicas e, ao mesmo tempo, na pneumologia também, porque ela tem acometimento pulmonar. Então, assim, são síndromes que pegam, às vezes, várias áreas do conhecimento. Então, no final, não se sabe de quem o paciente é. Aí ele tem um acometimento do pulmão, mas ele tem um acometimento de articulação, tudo junto. Às vezes pode ter algum... Você falou que precisa na área da psiquiatria também. Pareça psiquiátrico, neurológico. Aí o paciente mesmo fica perdido. Quem que eu vou procurar? Parece que eu estou sentindo tudo de tudo, né? Então, aí ele vai em um especialista em clínica, que é o que vai dar esse norte, vai fazer esse diagnóstico, falar, olha, talvez, igual, se achou uma doença neurológica, né? Olha, agora vai ser interessante você acompanhar, a partir daqui, vai ser interessante você acompanhar com o neurologista. A partir daqui, vai ser importante você acompanhar com o reumatologista. Mas ele já entrega pronto. Você já descobriu. Vou fazer uma pergunta boba. Sim. Se o especialista em clínica médica é um cara que vai saber dar um diagnóstico difícil, ele vai conseguir dar um diagnóstico fácil também. Então, se eu tiver com algum problema, por que eu não vou direto no especialista em clínica médica? A ideia da clínica médica ela é ser essa porta de entrada. Então, assim, talvez aqui no Brasil ainda não tenha isso tão difundido. Nos outros países, assim, Estados Unidos tem muito essa visão. Quando eu estou com um problema, então eu vou em alguém que vai me direcionar, vai falar, olha, você está com esse problema e quem vai te ajudar é um psiquiatra. Isso. E aí direciona para um psiquiatra de uma forma mais precisa. Exatamente. Seria o médico que antigamente tinha essa cultura no Brasil como o médico da família. Qualquer problema que aquela família tinha, ela procurava o médico da sua confiança. No interior, eu vivencio, meus colegas imagino também, vivenciam a medicina dessa maneira. Porque aqui nós temos menos especialistas em quantidade, em números. E as pessoas têm o médico, geralmente, da sua confiança. Então, qualquer coisa que aconteça com essas pessoas, elas acabam indo primeiro no médico da confiança, qualquer que seja a especialidade dele, principalmente se for uma área clínica, e a partir dali que tomam-se outros rumos, se for necessário. Se não for, por exemplo, em casos de diagnósticos clínicos, até o próprio especialista em clínica médica acompanha aquele caso também. Né? Entendi. Existe essa capacitação justamente para poder... para que esse médico possa acompanhar esses casos também, depois, né, se for o caso. Legal. Para situar o pessoal, talvez se você está assistindo a gente e é de outra cidade, a gente está em Iporá. Iporá é uma cidade que tem, em média, uns 38 mil habitantes. Acredito que está nessa faixa. É uma cidade pequena, né? Então, o Gutierre falou
dessa cultura do interior, né? Talvez você é de uma cidade maior e esse procedimento às vezes é diferente ali, né? Em Goiânia, em alguma cidade maior, pode ser diferente o jeito que lida com isso, né? Embora quando eu trabalhava em Goiânia, né, eu fazia clínica médica lá também. Acaba que gera um relacionamento, né, regional ali, no seu local de atuação e que acaba criando essa cultura também. Eu acho que é bem interessante que seja propagado essa forma, porque eu penso que reduz até custo. É mais preciso, né? Sim. Porque se chega lá e você conclui que aquilo ali é uma coisa que o psiquiatra vai resolver, já manda de uma forma mais precisa. Né? Quando o paciente tem dúvida de quem procurar, eu penso que ele tem que procurar um especialista em clínica médica. Está com algum problema, tem alguma suspeita de que pode ser, mas não sabe. Agora, se ele sabe, não, é um problema cirúrgico, é um cálculo na vesícula. Obviamente, ele já pode ir direto para o cirurgião, né? Não precisa de ir a um especialista em clínica médica, por exemplo. Quando é algo bem específico, é um problema ginecológico, ela pode ir direto no ginecologista, né? Mas em casos onde há essa dúvida, o especialista em clínica médica ajuda bastante, porque ele vai saber orientar e vai saber investigar e chegar numa conclusão diagnóstica. Entendi. Parece que tudo está muito relacionado, assim, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Por exemplo, a Lara, que é a nutricionista aqui da Amparo, em um outro episódio, ela falou que a serotonina, a maior parte dela é produzida no intestino. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Então, às vezes, você está com um problema no intestino e você está tendo um sintoma necessariamente na cabeça, né? Um sintoma emocional. Às vezes você vai, trata com um psicólogo, com um psiquiatra, quando na verdade você devia estar tratando com outra pessoa. Se você tivesse ido primeiro em um especialista em clínica médica, talvez você já teria direcionado. Sim, e esse especialista recomendaria um acompanhamento nutricional, inclusive para ter essa função de regulação dessa função intestinal, que resulta em benefício. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? A nutricionista daqui da Amparo, a Lara, falou isso. Exatamente essa fala no episódio dela. Então, e ele é super importante. Hoje a gente sabe da relação cérebro-intestino. A gente tem até probióticos específicos para melhorar a capacidade dessas bactérias aumentarem a produção de serotonina, melhorando a qualidade de vida do paciente. Que legal. Então, às vezes, você vai aumentar isso aí não com um antidepressivo. Sim, ou então vai poupar dosagem de antidepressivo numa situação dessa. E o que a gente estava falando moderno. Que talvez pode ser mais preciso, se é mais preciso é mais econômico. Às vezes a pessoa gastou muito tempo ali com um antidepressivo e talvez não era esse o ponto, né? Talvez se ela tivesse tratado de forma mais precisa no que realmente era o problema, ela teria economizado. Ou em conjunto, por exemplo, casaria muito bem um tratamento aí, multidisciplinar. Na parte médica, o especialista em clínica fazendo essa função de regular a função intestinal, junto com o nutricionista na questão de orientações de hábitos alimentares e suplementação, né, que pode ajudar essa função intestinal. O psiquiatra complementando e talvez usando dosagens ainda menores, porque não seria mais necessário, porque a máquina de produção estaria funcionando bem, o intestino funcionando bem, a produção dessa neuroquímica, que é, como eu te falei, a máquina de produção principal é o intestino, da serotonina, que é uma das substâncias principais para o nosso bem-estar, né, com a gente mesmo e com os outros. Então, pouparia serviço também para o psiquiatra. Às vezes o psiquiatra está com um caso refratário de um paciente que está precisando de dosagens muito elevadas de antidepressivos, que às vezes, numa situação que regulasse essa função intestinal, com esse tratamento multidisciplinar, poderia resolver o problema. Às vezes, eu imagino que nem sempre você vai direcionar para um só, né? Às vezes você fala, você vai precisar de um acompanhamento com um nutricionista, com um psiquiatra,
enfim, você vai direcionar para o que resolve. E é tão complexo e interessante porque existe uma inter-relação cérebro-intestino inversa também. O cérebro também influencia na função intestinal. Existem pessoas que, por exemplo, quando vão dormir na casa de outra pessoa, o intestino prende. Já ouviu falar disso? Já, com certeza. Então, tem gente que tem essa situação também inversa. Então, influencia... Nossa plateia aqui tem esse problema. se você aí... nossa, até nossa equipe técnica tem esse problema. Parece que é mais comum do que a gente pensa, né? É muito comum. Então, assim, se você está assistindo a gente e tem esse problema, olha aí que legal. Ó, talvez é uma coisa que pode ser tratada. Tratável, totalmente tratável. E aí, por exemplo, uma terapia com uma psicóloga, com uma psicoterapia, somaria nesse sentido. De investigar por que existe essa questão de onde que veio isso aí, que geralmente tem a ver com a questão da infância, com a ideia negativa que se faz em relação ao hábito de ir ao banheiro. Então, assim, não pode, mocinha não pode ir ao banheiro, mocinha não vai ao banheiro, mocinha não solta pum, mocinha não faz isso. Então, assim, tem muita questão cultural que influencia depois no futuro desse paciente. Pode parecer uma coisa boba, né? Às vezes eu conheço pessoas que sempre levaram isso aí como se fosse, isso é normal. E se é uma coisa que imagina, você é obrigado a ir em um lugar que você precisa ficar uma semana fora. Você pode prejudicar de várias formas, fora o desconforto, né? Pode trazer consequências ali. Sim. E influencia depois no comportamento. Porque aí a serotonina e a questão da flora intestinal também. Então a pessoa pode evoluir com infecções de urina também. Quando o intestino é mais preso, quando tem o intestino mais preso, vamos usar essa linguagem, as pessoas têm mais infecções de urina, por exemplo, infecções urinárias. Cistites. Então, assim, tem muita relação. Então, assim, para funcionar bem a saúde como um todo, tem que estar tudo funcionando bem. Dr. Gutierrez, uma coisa que eu queria saber, que pelo fato de a gente estar em uma época de pandemia, sempre tem coisas que a gente escuta a informação de um jeito, aí outra pessoa fala de outro jeito, e aí sempre tem essas fake news e a gente tem que acabar tomando cuidado com isso, pesquisar sempre. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar para você, sobre máscara. Primeiro, máscara, perguntando para alguém, eu imagino que eu saiba a resposta, mas assim, eu estou perguntando para alguém que vai me responder com propriedade. Máscara, ela funciona? Funciona mesmo? E se funciona, existe um tipo de máscara que funciona e outro que não? Eu já ouvi falar disso também. Tem máscara funciona, existem máscaras com uma função melhor do que outras. Tá? Em países maiores, assim, mais desenvolvidos, já não se fala mais em usar máscara comum, que seria a máscara de tecido, tá? Mesmo para a população geral. Aquela máscara popular que a gente compra. Popular. Somente um adendo. Se for usar a máscara de tecido, para ela ser mais eficaz, você teria que usar uma máscara cirúrgica por baixo e a máscara de tecido por cima. A máscara cirúrgica no caso... Aquela simples, aquela cirúrgica, aquela simples... Aquela fininha que de compra hospital. Isso. Aquela de hospital. Aquela máscara fina de hospital. Cirúrgica. Por baixo, teria que usar uma máscara de tecido por cima. Aí a eficácia de proteção contra coronavírus, a Covid-19, seria em torno de 92%. Porém, é desconfortável você usar duas máscaras. Né? Uma já é desconfortável. Já é desconfortável. Duas, uma cirúrgica por baixo, que é mais fininha, mas uma de tecido por cima, o dia inteiro, é muito difícil, né? Convenhamos. Então, existem outras máscaras no mercado que estão disponíveis, amplamente disponíveis, e que nos trazem uma maior proteção, em torno aí de 97% até 99%. Em medicina, a gente nunca fala em 100%, porque tem outros vieses, depois eu vou falar sobre isso, mas é uma altíssima proteção. Que são as máscaras PFF2, que é equivalente à hospitalar N95. Essas trazem uma proteção maior que 97%. A gente vai deixar o nome
dessas máscaras, esses detalhes aqui no comentário. Então, se você está escutando agora, tem aqui nos comentários para você procurar depois. É interessante, porque o índice de proteção é muito maior. Eu acredito que se isso tivesse sido mais amplamente divulgado, ao invés de outras questões, como mais relevante, nós não estaríamos na situação que nós estamos, tá? Porque diminuiria demais o índice de transmissão. Outra máscara, que é uma tecnologia nacional, que é uma máscara chamada, uma tecnologia ao fio, chama AMNI, Vírus Back-Off. Essa máscara foi registrada aqui no Brasil como produto têxtil. Então, ela não entrou no registro da Anvisa. Porém, é como máscara de uso hospitalar. Porém, foram feitos vários estudos, inclusive um na Unicamp, tá? Com esse tipo de máscara, que ela inativa vírus e bactérias encapsulados, como o coronavírus é um vírus encapsulado. Ele tem uma cápsula de proteção lipídica, que é de gordura. Essa máscara, no fio, é impregnado um produto que inativa o vírus. Ele quebra essa cápsulazinha. E qualquer outros vírus encapsulados, como, por exemplo, o vírus da H1N1 e outros coronavírus. Então, foram feitos testes em outros coronavírus, porque para fazer teste com o Covid-19, depois da Covid-19, ficou muito caro e quase impossível. São poucos laboratórios que é um nível de segurança chamado nível 3. É muito difícil você conseguir esse nível 3 de segurança por conta do risco de contaminação. Porque tem a hipótese de que a coronavírus tenha sido de maneira que pode ter vindo do laboratório de Wuhan por questão de contaminação mesmo, de extravio do vírus. Ele saiu do laboratório. Então, aí o nível de segurança ficou mais rigoroso ainda. Então, esse investimento seria muito caro e essa máscara está vendendo muito bem com essa tecnologia. Ela é uma patente já. Então, assim, só que tem várias marcas que tem esse tecido. Não vou fazer propaganda aqui, mas tem da Torp, que é uma máscara, que é uma marca de produtos tipo cuecas, calcinhas. A Lupo também tem essa. E também o tecido. Vi. É algum específico? Ou, assim, tem que ter essa descrição. Está especificado na embalagem esse termo, que é AMNI, vírus back-off. Aí vem assim, escrito assim embaixo, inativa vírus. De maneira inespecífica, porque não é só o coronavírus. Vírus herpes, vírus H1N1, H3N2, né? E o vírus e coronavírus de forma geral e bactérias que tenham cápsula, né? Então, assim, é muito eficaz. E tem esse estudo feito na Unicamp. Então, é um embasamento bem forte, né? Então, assim, eu recomendo que para a população geral seja interessante usar uma dessas 3 máscaras, que é essa MNI vírus back-off, ou a PFF2, ou a N95, porque a proteção vai ser muito maior. A única ressalva que eu faço é em relação ao clipe nasal. Algumas máscaras não fixam bem na região do nariz. Então tem aquele clipe metálico, ou que seja de plástico, que ajusta melhor nessa região nasal, dependendo da característica da face de cada um, porque ela geralmente vem em tamanho único. Então a única coisa que você pode fazer, se a sua máscara que você comprou não tiver um clipe nasal, é você inserir um clipe nasal. Pode ser... Você pode comprar o clipe nasal, você pode recortar o clipe de outra máscara, uma máscara cirúrgica, e colocar por dentro e fechar. Entendeu? Certo. Porque a vedação fica mais completa. Então, essas opções de máscara que você está falando, elas são descartáveis ou são reutilizáveis? Só funciona se for descartável ou máscara que a máscara de tecido ela precisa ser usada com a máscara hospitalar por baixo? Se for a de tecido comum. De tecido comum, se for essa que tem tecido, com essa tecnologia AMNI vírus back-off, ela não precisa da outra máscara. Certo. A única ressalva que eu faço é clipe nasal. Só, porque algumas marcas não vêm com clipe nasal. Aí você coloca. Você tem como inserir, tem um espaço de inserir. Tá? Essa máscara, com essa tecnologia, ela
que tem outras impregnações. Tem máscara também impregnada com prata. Também funciona. Não existe bactéria nem vírus resistente à prata no mundo inteiro. Não existe. Tá? Então, se você impregnar a máscara com prata, ela também vai matar qualquer vírus e bactéria. Só que a prata, com as sucessivas lavagens, ela vai sair do tecido. Entendi. Essa tecnologia ela é diferente, porque na matriz do fio já é impregnado o produto que inativa o vírus. Tá? Que no caso é um produto chamado Rhodia. Tá? Que é tipo como se fosse um metal, tipo uma prata. Certo. Só que funciona como se fosse um sistema de inativação elétrica, de microeletricidade. Então é uma tecnologia bem interessante. E ela, como é na matriz do fio, então você pode lavar quantas vezes for necessário. A única coisa que faz a máscara perder a validade ou a qualidade é se ela rasgar ou se ela ficar frouxa na face. Entendi. Aí você joga fora. E não é necessário lavar todos os dias. A N95, que é a PFF2, no início da Covid-19, a gente mandava trocar todos os dias. Porque era assim. Mas ficou inviável, porque não tem esse tanto de máscara disponível. Então foram feitos alguns estudos para ver qual que seria um tempo que a gente poderia reutilizar essa máscara sem que ela perdesse a eficácia somente com a higienização da parte externa dela com álcool 70%, álcool spray. E aí viu, né, que o que faz ela perder um pouco de qualidade é se ela ficar úmida, então você deveria trocar caso ela fique úmida a ponto de impedir, de atrapalhar a sua respiração, óbvio, né? E também porque isso ela perde eficácia se ela ficar úmida. Então, toda máscara que ficar úmida você tem que colocar para secar. Né? Pode colocar no sol, por exemplo. Certo. E aí você tem que ter uma máscara de reserva para você fazer essa troca. Então, o ideal é que a gente tenha 2 a 3 máscaras para fazer a troca durante o dia, caso fique úmido. Tá? Caso não fique, não tem necessidade. E você poderia usar por até 15 dias a mesma máscara. A ressalva é que, em ambiente hospitalar, você teria que colocar uma máscara cirúrgica por cima, porque às vezes a gente contamina a parte externa da máscara. E aí você tirando, se você contaminou, você tira aquela máscara cirúrgica e coloca uma outra máscara cirúrgica, caso você tenha contaminado, você colocou a mão inadvertidamente. A máscara com a tecnologia AMN e vírus back-off, ela não se contamina, porque ela inativa o vírus. Então eu posso encostar, ajustar, não muda, porque mesmo que minha mão esteja contaminada, no momento que eu encosto na máscara que tem essa tecnologia, ela inativa o vírus. Então eu acho que é a mais interessante, porque eu não preciso pôr nenhuma outra máscara por cima, nem por baixo. Então eu acho muito interessante. Me admira que isso não seja muito pouco divulgado. Legal, então é informação aí que eu mesmo não fazia a mínima ideia. Alguém que fazia? Você fazia ideia? Você sabia, né? Legal. Mas você trabalha aqui, não vale. Mas legal demais saber disso. A gente vai deixar esses nomes aqui na descrição do vídeo, para caso você não lembre, enfim, você pode dar uma olhada aqui que vai ter todas essas descrições, todos esses nomes mais técnicos, né? E, Dr. Gutierrez, muito legal, muito bom esse papo. Espero que a gente tenha mais outros papos assim. Com certeza vão surgir dúvidas, com certeza o pessoal vai deixar alguma dúvida, algum comentário aí. E aí, para um próximo episódio, a gente está aí. Foi uma honra conversar hoje com o Dr. House. Legal demais, cara. Legal demais mesmo. É interessante. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta para o Dr. Gutierrez ou Dr. House, se você procurar por Dr. House aqui na Amparo, a gente tem ele também aqui. Pode deixar aqui nos comentários ou pode mandar uma DM aqui no Instagram da Amparo. Ou, se você preferir, pode mandar para o seu Instagram, doutor? Pode, claro. Qual que é o seu Instagram? Gutierrez Martins. Gutierrez Martins. G-U-T-T. Certo. Então, R-E. Se você ficou com alguma dúvida, vai ter aqui na descrição do vídeo também o Instagram dele. Pode mandar uma DM lá que com certeza ele vai te responder. Ou então pode ser um tema para um próximo vídeo. Certinho? Então, se você não viu os vídeos passados dos episódios anteriores, pode dar uma volta lá. Tem
muito episódio interessante. Tem um episódio com a Lara, tem um episódio com vários dentistas de todas as áreas que você puder imaginar. Então, dá uma olhada lá e sexta-feira que vem a gente está aqui de novo. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado.